Salmo de número 16. Glória a Deus, aleluia. Salmo de número 16. Felicidade na submissão a Deus. Amém? Os irmãos encontraram? Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor. A minha bondade não chega à tua presença, mas aos santos que estão na terra, e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas ofertas de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As divisas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu servo veja corrupção. Far-me a vereda da vida. Na tua presença há fartura de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Glória a Deus, aleluia. Esse é um salmo, irmãos, que nós estamos engrandecendo o nome do Senhor, louvando ao Senhor pela sua grandeza, pela sua misericórdia, e nos ensina, a nos sermos sempre submissos ao Senhor. E a submissão, irmãos, ela nos traz felicidade, ela nos traz alegria, porque é mandamento do Senhor. Nós sejamos submissos a Deus, sejamos submissos aos nossos pais, aos nossos pastores, Então, quando nós obedecemos ao Senhor, nós temos alegria no nosso coração. E aqui, como diz no versículo 11, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Se nós obedecemos a palavra do Senhor e estamos debaixo da submissão do Senhor, então há sempre alegria, há sempre felicidade em nossas vidas. Amém? Que o Senhor venha encher a nossa vida cada vez mais de alegria. E para isso nós sejamos sempre obedientes à palavra do Senhor. Amém? Vamos estar orando, irmãos, nessa noite, agradecer ao Senhor por tudo de bom que Ele faz na nossa vida. É um presente do Senhor, é uma honra nós estarmos aqui. Eu encho o meu coração de alegria cada vez que eu entro por essas portas para ouvir a palavra do Senhor. E em cada culto, irmãos, Deus nos ensina algo novo. Vamos pedir ao Senhor que venha abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós possamos sair daqui hoje, cada dia mais, aprendendo mais da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoa, Senhor, as nossas vidas, Pai. Abençoa a vida de cada um dos irmãos, ó Pai, que entrarem por essa porta nessa noite. Abençoa, Senhor, aqueles também que não puderem vir, Senhor, mas que estão com o coração cheio, ó Pai, de vontade de ouvir a Tua palavra. Senhor, que através, Senhor, das lives, Senhor, que as pessoas possam conhecer a Tua palavra. Que o Senhor venha falar, meu Deus, com cada um de nós nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a palavra que vai ser pregada. Abençoa, Senhor, os louvores. Que em tudo, ó Pai, nós possamos sentir poderosamente a Tua presença, Senhor. Que só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, Pai. E estamos aqui nessa noite, ó Pai, para agradecer ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, por tudo de bom que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Nos ensina, Senhor, a cada dia mais ser submissos ao Senhor, à Tua palavra, obedientes, Senhor, à Tua palavra, Senhor, porque só assim nós seremos abençoados, Senhor. Abençoa todos que aqui estão, Pai. Abençoa esse culto. Tudo eu consagro ao Senhor. Amém.
Glória a Deus. As palmas louvam ao Senhor, irmão. Glória a Deus. Paz seja convosco, amém? Olhe para o irmão que está aí perto de você. Pergunte para ele ou para ela, você veio preparado? Pergunta, tem azeite aí? Glória a Deus. Nosso Deus é bom, amém? Esteja disponível para aquilo que Deus tem para você hoje, irmão. Procurar Deus, silêncio tu estás, te busco, na hora espero por ti, fala-te a mim, ser-te eu quero mais. Vamos lá então. Senhor, eu te quero.
Aplauda Jesus bem forte. Deus é bom, amém? Quantos creem que Deus é bom? Sabe o que é mais legal? É que a fidelidade de Deus, a fidelidade dele não vai mudar nunca. Vai passar gerações, vão passar aí pessoas. Quantas pessoas que você conhece que já passaram? Mas Deus permanece. E a gente vai passar também. Um dia nós estaremos com Ele na eternidade. É por isso que nós estamos aqui, amém? Fale para o irmão que está do seu lado, é por isso que nós estamos aqui, para estar com Deus na eternidade. Amém? O caminho até a eternidade é fácil? Não. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho dessa trajetória missionária, esse caminho. E Deus, Ele sempre prepara tudo certo, amém? Você crê que Deus prepara certo? Amém? Nós precisamos ser renovados. Vem me visitar hoje aqui. Vai, igreja, vai. Eu quero conhecer mais de ti. Vai dizendo, vai dizendo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Bem alto. Eu quero viver algo novo e faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Senhor, vem visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Vem, 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 vem. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem.
desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Como fogo. Faz meu coração arder, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Será que você pode aplaudir a Jesus? Diga pro irmão aí, Deus é bom. Quem está pronto para louvar? Única razão da minha adoração, ó Jesus. Única esperança que eu teu, ó Jesus. Contente fui ajudado, salvação tem me alegrado. Hoje há gozo no coração, como eu canto te louvarei. Eu te louvarei. Voltar lá no início. Essa única razão da minha adoração, ó Jesus. Essa única esperança que nada lutou, ó Jesus. Contente fui ajudado, salvação tem me alegrado. Como eu canto te louvarei. Vamos lá, todo mundo então. Eu te louvarei.
Em todo tempo, em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Todo tempo te adorarei. Vamos lá, todo mundo. Eu te louvarei, te glorificarei. Meu bom Jesus, todo mundo, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Quem quer glorificar o Senhor, aplauda Ele bem forte, aleluia. Amém? Irmãos, paz seja convosco, aleluia. Irmãos, vamos orar pelos dízimos e ofertas. Se você for dizimar ou ofertar esta noite, segura na tua mão teu dízimo, a tua oferta. Vamos apresentar e consagrar a Deus, amado e eterno e soberano Deus e poderoso Pai. Queremos na tua presença ainda continuar adorando o Senhor, ó Deus, alguns com dízimo, outros com ofertas, segundo o coração de cada um, Senhor, porque a fidelidade nossa, ela parte do nosso coração para com o Senhor, porque como foi cantado aqui, o Senhor é fiel. O Senhor não muda, a tua palavra não muda, o Senhor nunca mudou e nunca vai mudar. Os teus princípios, os teus ensinamentos são a verdade que duram para sempre. Então eu quero nesse momento consagrar ao Senhor dízimos e ofertas, apresentando ao Senhor, colocando na tua presença, pedindo, meu Deus, que o Senhor abra a janela dos céus sobre a vida do dizimista, e que o Senhor repreenda o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor, tipos de demônios que trabalham na vida financeira das pessoas, levando elas a endividamento, levando muitos à falência. Mas o Senhor é aquele que entra, meu Deus, com providência, quando nós somos fiel, para mudar a história. Também oro, Senhor, para a oferta, como sempre tenho dito nesse altar, que a oferta, Pai, ela é a semente plantada, Senhor, que o homem planta numa boa terra, e certamente chegar o momento de colher os frutos. Assim é a oferta, quando ela é semeada, meu Deus, com alegria no coração do homem, ela vai trazer os frutos, o resultado, porque aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então abençoa o dizimista e o ofertante. Eu oro essa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoando tanto o dizimista quanto ofertantes. Amém e amém, Senhor. Amém? Meu irmão, se você for dizimar ou ofertar, pode fazer no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, amém? Deixa eu chamar o Tarsis aqui, né? Hoje ele é o pregador da noite. Glória a Deus. Calma, Tarcinho, tua vez ainda vai chegar. Paz, que Deus te abençoe, tio. Glória a Deus. Amém. Deus é bom. Vamos lá comigo. Palavra de hoje. O Senhor nos deu. Está lá em Atos 16,
25. O título dessa mensagem é A Nossa Caminhada Missionária. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Atos, capítulo 16, versículo 25. Diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Vamos ler novamente. 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amém? Feche sua Bíblia, vamos fazer a oração. Senhor, Pai, o Senhor sabe que eu não estou aqui pela minha capacidade, por aquilo que eu acho, mas é pelo aquilo que o Senhor é, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço a unção sobrenatural neste lugar. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa vir de uma forma tremenda. Que todos que estão aqui sejam impactados pelo Teu poder, pela Tua glória, pela unção que há no Teu nome, Pai. Que é a mesma unção, pois é o mesmo nome, Pai. Então, em nome de Jesus, nós estamos aqui agora orando. Nós já cantamos. Então, em nome de Jesus, que cadeias venham cair por terra. Que prisões espirituais venham cair por terra. Em nome de Jesus, que haja o mover do Senhor sobre este lugar. Que haja o mover do Senhor sobre Silvianópolis. Em nome de Jesus, Pai, que as pessoas conheçam e saibam que só o Senhor é Deus, e que todo aquele, Pai, em nome de Jesus, que está conectando agora, também pela internet, sinta a Tua presença, seja tocado por Ti, seja mudado, Pai, pelo poder que há no Teu nome, pelo poder que há em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós sabemos, Pai, que o Senhor tem algo grande, Pai, para a Tua igreja, para este povo, para este tempo, Pai. Então vem o Teu tempo, Pai, então vem o Teu reino, Pai, que se estabeleça o Senhor nessa nação, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu quero abrir mão de tudo que é de mim, mas eu quero que o Senhor venha com tudo, Pai, em nome de Jesus, que haja, Pai, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo a bradar neste lugar, e em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui diferentes da forma que chegamos, sair daqui tocados pelo Teu mover, pelo Teu agir, pela Tua presença, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Se houver algum impedimento, algum demônio, algo que não provém de Ti, que em nome de Jesus seja retirado deste lugar, que caia por terra agora, e que só haja lugar para o Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Nós vamos ler um pouquinho de uma trajetória. Vamos começar lá no versículo 1 de Atos 16. E o versículo, vamos lá, tem todo um trajeto muito interessante.
Começa lá em Atos 15, né? Versículo 36, quando Paulo e Barnabé se separam. E a gente agora vai lá em 16, versículo 1. Chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Paulo quis que fosse com ele, e tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Aqui nós paramos por um instante. Nós estamos declarando que as igrejas eram confirmadas na fé e que elas cresciam em número. Olha que interessante. Lá naquela época, no estabelecimento das igrejas, no começo da jornada missionária, fala que as igrejas estavam sendo confirmadas pela fé e se estabeleciam também em número. Elas cresciam em número. Amém? Em nome de Jesus, levante sua mão e diga: eu creio que a minha igreja é confirmada na fé. E em nome de Jesus, nós vamos crescer. Amém? E aí nós continuamos aqui, passando pela Frígia, pela província da Galácia. Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Olha que interessante, versículos 6, 7 e 8, fala que eles não foram para os lugares onde Deus não queria que eles fossem. Vocês perceberam isso? Amém? Dá uma cutucadinha no irmão que está do seu lado e diga para ele: não vá para o lugar que Deus não te mandou ir. Mas olha que interessante, Deus mandou que eles pregassem, e nós estamos falando de uma jornada missionária, amém? Deus nos chama à obra, Deus não quer ninguém parado, Deus tem exatamente aquilo que você precisa, no lugar que você precisa, a hora que você precisa, e você deve dar prioridade para o seu chamado. Nós devemos dar prioridade para o nosso chamado. O resto é resto. Prioridade, Jesus. Será que a gente consegue? É fácil ou não? Mas Deus ajuda. Se você quiser. Quem quer? Amém. Eu quero, Deus. Aleluia. Aqui agora vai começar uma jornada muito legal. Vamos lá no versículo 9. Lembra aí que Paulo não foi para onde Deus não queria que ele fosse. Ele estava acompanhado do jovem Timóteo. Acabou de ser circuncidado, ou seja, estava sendo preparado. Ele estava treinando alguém, já andando junto com ele, amém? E aí, aqui fala que Paulo, versículo 9, presta atenção. De noite, teve uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, ele rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Cara, que da hora isso, olha só. Paulo, ele teve uma visão, de noite. Fala que Paulo estava com uma visão onde apareceu alguém lá da Macedônia, chamando
pedindo por socorro. E aí, depois desta visão, o versículo 10 fala que eles procuravam partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciarmos o Evangelho. Você já teve sonho assim? Você já teve sonho com as coisas de Deus? Interessante, não é? Deus te chama num lugar, te mostra onde que é para você ir, e Paulo vai. E olha só o que está acontecendo. Navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Gente, era fácil para esse deslocamento? Não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha Uber, não tinha circular, não tinha nem celular para pedir, não tinha nada das mordomias que a gente tem, não tinha gasolina, mas tinha a fé. Amém? E a fé alimentava aqueles homens que se moviam. Diga para o irmão que está do seu lado: mova-se. E olha só que legal. E dali, no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Vocês perceberam como que Paulo está escrevendo essa carta? Vocês perceberam que ele está escrevendo, narrando a sua própria vivência? A grande diferença que eu acho dessa passagem, que é linda, é que ele descreve o chamado missionário como ele aconteceu. Aqui a gente não tem uma carta, como é a carta aos Coríntios, aos Efésios. Aqui a gente tem um relato do ato do apóstolo. E olha que legal, ele fala que eles se assentavam e começaram a falar ali com algumas mulheres que se ajuntaram. Você está conseguindo enxergar a situação aí na sua cabeça? Você está conseguindo enxergar Paulo, pegou o barquinho ali, navegou tal, aí chegou numa cidade bem distante, que Deus tinha mostrado para ele no sonho, ele se assentou, e aí se ajuntaram várias mulheres ali, primeiramente para ouvir o que ele iria dizer. Amém? E aí, tinha uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa, ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo a nós a oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta seguia a Paulo, e nos clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Você imagina o Paulo andando lá junto, com Timóteo, por vários dias, e aquela mulher aparecia e falava: olha, eles são filhos do Deus Altíssimo, eles são filhos do Altíssimo. E aí todo mundo olhava para eles, eles andavam. Vocês acham que eles ficaram felizes? Imagina você andando na cidade, aparece aí uma adivinha,
de uma outra religião, ou de um outro lugar que não segue a sua fé e começa a falar, ó, esse pastor aí é servo do Deus vivo, hein? Esse aí é uma benção, hein? Isso, ó. Esse irmãozinho aí, ó. Essa irmã, ó, fogo puro, hein? Ele nem sabe o que estava falando. Só que Paulo, a palavra diz, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, olha só, em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. O que vai acontecer aí, hein? Olha só, tinha uma mulher que estava possessa de um espírito de adivinhação, andando, dando dinheiro para as pessoas, ela adivinhava. Sabe aquelas pessoas que adivinham o seu futuro? Não tem não, viu, irmão? Quase que respondeu, hein? Não tem não, hein? Pede a tua mãozinha fazer a leitura. Ninguém sabe disso não, né? E aí, ela vai ler nas linhas das mãos, né? Não estou dizendo, mas aí Paulo, ele se irrita com aquele espírito, e ele diz, sai dela em nome de Jesus. E ele sai na mesma hora. E aí, aqueles caras que ganhavam dinheiro com essa adivinhação dela, viram, acabou o nosso lucro, acabou o nosso dinheiro. E agora? E eles levaram Paulo e Silas ali na praça, na presença dos magistrados. Então, Paulo e Silas, nesse momento, são levados à presença dos magistrados. E eles estavam pregando ali naquela cidade. E quem eram os magistrados? Os juízes, os que julgavam. Certo? Olha só. E sabe o que aconteceu? Aqueles que eram os senhores, que tinham o quê? Dinheiro, que eles ganhavam dinheiro. Eles mostraram os 2 servos do Senhor para os juízes, os magistrados, dizendo, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, nos expõem a costume que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. A acusação foi que os judeus estavam fazendo as práticas de judeus no território romano. E aí, a multidão que estava ali se levantou contra eles, e os magistrados rasgaram as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Então eles já começaram a apanhar na hora. E aí, pensa bem comigo, eles estavam fazendo o quê? A obra. Concorda comigo? Eles estavam no caminho. Concordo? Sim? Responda sim. E aí, o que aconteceu? Apareceu aí no caminho deles uma mulher possessa por um demônio. E aí, quando Paulo e Silas expulsam o demônio dela, aqueles senhores que ganhavam dinheiro com aquela situação, se voltam contra os 2 servos do Senhor, levam até os juízes, e aqueles servos do Senhor passam então a ser açoitados. Meu irmão, se você está esperando que a tua vida cristã vai ser só maravilha, esquece. A gente está aqui para fazer a obra de Deus, a gente está aqui para fazer a nossa parte. E a caminhada cristã, ela não é fácil. Por muitas vezes as pessoas não vão gostar da gente, simplesmente porque você tem Jesus.
simplesmente porque você busca a santidade, simplesmente porque você acredita em Deus e porque você quer fazer o que é certo. Entenda isso. A nossa caminhada, ela passa por dificuldades. Amém? Eu não sei qual momento você está vivendo hoje, mas se for um momento de dificuldade, eu vou te dizer uma coisa, que ele vai passar em nome de Jesus. Porque Deus não te desampara, nem antes, nem no meio, nem depois do problema. Porque Ele é Deus e Ele está com você, independente daquilo que esteja acontecendo. Paulo e Silas começam a apanhar. Eles estavam na trajetória, e ali no começo fala que Timóteo se agrega a eles, né? Por um instante. Mas depois aqui nós temos que Paulo e Silas no caminho começam a apanhar. Vocês acham que Deus abandonou eles? Deus abandonou a hora que eles estavam apanhando? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Não. Eles não fizeram nada errado. Deus estava ali, não estava? E aí, fala que no 23, eles tomaram muitos açoites. E quando a palavra fala muitos, é que foi bastante. Tá? E lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que guardasse com segurança. Ou seja, vigia esses dois aí, porque eles são perigosos. Que crime eles cometeram? Fala para mim, que crime eles cometeram? Qual era a justiça ali? Mas eles estavam presos. E com segurança reforçada. Porque mandou o carcereiro, fica de olho. A nossa caminhada com Jesus, ela passa por dificuldades. Só que tem uma coisa. Fala que o carcereiro recebeu a ordem e lançou os dois dentro da cela. Imagina a cena, estava tudo ensanguentado, né? Estava machucadão, ó. E fala que segurou os pés deles, ou seja, eles estavam com os pés amarrados no tronco, enjaulados praticamente como um animal perigoso, que não poderia sair da sua jaula, preso pelos pés. E horas antes eles estavam simplesmente pregando a palavra do Senhor. A caminhada missionária às vezes vai trazer situações que você não espera viver. Você vai passar por coisas que você não espera passar. Às vezes você vai sofrer. Às vezes não vão entender você. Às vezes vão dizer que você perdeu a visão, o foco, que você fala as coisas erradas, mas mantenha-se no caminho. Deus não te desamparou. Deus não te esqueceu. Deus nunca vai te desamparar. Deus nunca vai esquecer daqueles que são os filhos dele, que acreditam nele, que meditam na palavra dele. E aí, quando a gente entra aqui no versículo 25, eles estavam presos, machucados, presos pelos pés. Mas fala que perto da meia-noite, aleluia, perto da meia-noite, glória a Deus, Paulo e Silas começaram a orar e a cantar hinos a Deus. Começam a orar e a cantar hinos a Deus. Deus maravilhoso, estamos na tua presença com alegria de poder dizer que nós somos teus.
E nós estamos aqui porque nós te amamos e nós sabemos que o Senhor não mudou. E que a tua palavra não mudou. E que o Senhor permanece o mesmo. E que por gerações o Senhor será o mesmo. E aí, o Senhor nos traz até aqui. Nós sabemos, Pai, que podemos estar machucados externamente. Mas nós sabemos que com o Senhor nós vamos vencer. E aí, começam a louvar. Poderia ser um louvor diferente do que mas eu pensei num louvor aqui, ó. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Vamos louvar? Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Rega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. E sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Os outros presos começam a escutar. E aí de repente sobrevém um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere, ou seja, que aquilo que é base da estrutura da prisão, começa a se mover. Fala para o irmão, mova-se. Porque o que você, fala para ele, o que você não puder mover, Deus vai mover por você. Deus vai mover por você, amém? E aí, olha que estrutura tremenda que começa a se mover. Deus começa a mover aquela estrutura e abre todas, a palavra diz todas as portas de madeira. Abriu tudo de uma vez. E foram soltas as prisões de todos. Como que foi solta? Ele estava preso onde? O pé. De repente, acabou. Moveu a estrutura. O que eles não podiam fazer, Deus fez. E aí, acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Preste atenção. O homem que trabalhava naquele lugar, que não conhecia o Senhor, ia tirar a sua vida. Quantas pessoas você conhece que estão à beira do suicídio? Quantas pessoas você convive que às vezes se cortam, que às vezes tomam remédio para depressão, que às vezes estão
cercados por todos os lados, com muitas tribulações. Mas Paulo e Silas vão nos ensinar algo. Eles não precisavam ir até aquele homem. Eles não precisavam fazer isso. Mas eles nos ensinam que o caminho, a jornada missionária, necessita de amor. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Lembrou? E aí, Paulo clamou com grande voz. Imagina, Paulo viu aquele cara com a espada, já ia fazer o quê? De certo, a espada já estava aqui. E aí Paulo fala: não faça nenhum mal, nós estamos aqui. E pedindo luz, saltou para dentro, todo trêmulo, e se prostrou. Ele se prostra, ele ajoelha diante de Paulo e Silas. E aí, tirando para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? O que é necessário que nós façamos para que Deus possa salvar mais pessoas? O que é necessário que a igreja faça? O que é necessário que eu faça para ter situações como as vivências missionárias de Paulo e Silas, ser acrescentado a pessoas e salvar pessoas? Esse pergunta, e aí Paulo responde para ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Fala para o irmão que está do seu lado: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E aí? A tua casa, a tua promessa. Crê, não abra mão, crê. Pode estar difícil, mas louve, 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 louve. Deus está ouvindo. Ore, busque, persevere. E pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, olha só, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. É sobrenatural ou não é? Você acha normal? Está pronto para viver o sobrenatural? Está pronto para viver o sobrenatural ou não está? Está pronto? É de madrugada que o negócio aconteceu. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Levante as mãos e diga: então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu.
Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Sabe o que a igreja tem esquecido de fazer? Adorar. A gente chega automaticamente, a gente senta, a gente levanta, a gente bate palma, a gente faz o que precisa fazer, a gente dá o dinheiro, a oferta, e aí a gente esquece que tem que adorar. Porque Deus trabalha com a gente de noite ou de dia. A gente acabou de louvar e é a pura verdade. Aqui era de madrugada acontecendo sobrenatural. Quando vê a família do carcereiro que ia suicidar, foi salva. Olha que da hora. Vamos salvar pessoas. Deus te levanta. E olha só que legal. Naquela mesma hora da noite, levando a sua casa, põe a mesa, na sua crença em Deus. Alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, presta atenção, amanheceu, o sol nasceu. Ei, eles não tiveram nem tempo de dormir, presta atenção aí. Tem tanto irmão que marca uma vigília, meu Deus do céu, xinga, chegou a meia-noite, se o pastor não estiver terminando ainda, eu vou dormir. O pastor não sabe o tanto que eu trabalhei. Né, pastor? O irmão fica bravo. Mas quando a gente estava lá no mundo, né? Começava o Réveillon lá, meia-noite, nossa, começando o show, 4 horas da manhã, eu não vou embora não, o show não acabou ainda. Gente, a igreja é o lugar onde a gente tem que ter mais zelo pelas coisas do Senhor, pela presença do Senhor, pela adoração ao Senhor, e para Ele tem que ser o nosso melhor. Agora, se estica um pouquinho, o cara fala muito pregando. Nossa, esse fala demais. Pelo amor de Deus. Na hora da janta. E aí, gente? Mas aqui fala que era de dia. Fala. É dia. Chegou e fala que os juízes, os magistrados, mandaram os soldados, dizendo, pode soltar aqueles homens. O que aconteceu? O juiz mandou soltar aqueles homens que foram presos de que forma? Injustamente. Presta atenção. E aí, mandaram que o soltassem. O carcereiro anuncia a Paulo, diga agora, pois sai e vai em paz. E aí, o que será que vai acontecer, hein? Calma aí que a Bíblia colou a página aqui, peraí. Aí. Mas Paulo replicou. Presta atenção. Está acordado aí? Quem está acordado? Quem está dormindo? Quem está acordado?
Glória a Deus. E Paulo replicou assim. Presta atenção. Está ligado? Quem está ligado? Açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados. Sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente, nos lançam fora. Não será assim. Mas venham eles mesmos e nos tirem para fora. Agora vem uma parte muito legal. Fala para o irmão, essa parte é legal. A palavra é cidadania. Exerça os seus direitos. Paulo e Silas nos dão um exemplo, dentro da palavra de Deus, que tem situações que a igreja tem que se posicionar, sim. Vai ter mimimi pra caramba, mas a igreja tem que se posicionar, sim. Amém? E aí, corajosamente, eles dizem, porque eles tinham a cidadania romana, eles não poderiam ter sido presos e açoitados por que eles foram presos? Você lembra que a gente leu? Porque aqueles caras lá, que eram os donos daquela adivinha, né, que era o patrão dela, eles falaram que eles eram judeus. Eles foram presos dizendo que eles eram judeus. E aí eles chegaram na frente dos juízes, e os juízes nem quiseram saber, já mandaram prender, já mandaram bater, já mandaram ficar na prisão com um carcereiro vigiando. Só que aí no outro dia, a hora que chegou o momento deles sair, eles falaram, não, a gente está preso injustamente aqui. E romano, como eles tinham a cidadania romana, que Paulo tinha, e Silas também, né, estava junto, eles fazem o quê? Pode mandar o próprio juiz vir aqui tirar a gente, senão a gente não sai. Corajoso ou não? Por quê? Porque todo o povo ia saber que aqueles juízes fizeram coisa errada. Você está entendendo? Tem situações que a igreja precisa se posicionar. Você é um missionário, está no caminho, mas se você vê que o negócio não é daquele jeito, fale. Não se cale. Nós precisamos, e que Deus nos dê coragem. Amém? E aí, os soldados foram até os juízes, e essas palavras foram ditas, e eles, a palavra fala que eles temeram. Ai, 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 o juiz ficou com medo, ouvindo que era romano, porque se contassem para os romanos, para os imperadores, não sei se aqui é a época de César ainda, mais ou menos, né? Estava passando, né? Mas se contasse para o chefão lá de Roma, que eles tinham mandado bater e prender pessoas com cidadania romana, sem fazer nada, quem que ia ser preso? Quem que ia ser preso? Quem fez coisa errada. Quem faz coisa errada tinha que ser preso, concorda? Então os juízes iam ter que ser presos. E aí, eles foram suplicar, a palavra de súplicas, tirando para fora, pediram, vão embora da cidade, some daqui, vai, por favor, vão embora, senão vão dizer que a gente fez coisa errada. Eles se humilham. Deus honrou aqueles homens, amém? Deus honra Paulo e Silas ao extremo, que os próprios juízes da cidade têm que reconhecer que a pregação não era uma coisa errada. E aí, quando eles saem da prisão,
eles vão para onde? Para a casa de quem? De Lídia. Aquela mulher que aceitou Jesus lá atrás, lembra? Antes deles serem presos, e que chamou os dois para ir lá na casa deles, não era isso? Agora eles foram. E depois eles seguiram a sua jornada. O que nós aprendemos aqui? A caminhada com Jesus, ela vai ter vários momentos. Mas nunca, repita comigo, nunca Deus vai deixar você sozinho. Nunca. Queria chamar o pessoal do louvor. Será que vocês conseguem tocar esse louvor para a gente? Amém, igreja? Se vocês puderem, venham aqui na frente. Vamos orar. Vamos sair daqui cheio de Deus. Deus tem muito para você. Pode vir aqui para frente. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Levante as mãos. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Rega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. 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 A gente precisa
do céu. Vamos lá! Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Rega suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar, vai, com muito louvor, 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 com muito louvor. Preste atenção, comece a orar agora. Comece a orar. Comece a orar. Mas nós vamos fazer uma oração diferente. Vai adorando ao Senhor. Adore, 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 adore. 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 Santo, 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 santo. Enquanto você adora, as cadeias caem. Enquanto você adora, as correntes quebram. Enquanto você adora, o Senhor te ajuda. Ele vai na tua casa. Ele te auxilia. Ele te dá vitória. É o Deus que não mudou. É o Deus que não vai mudar. Receba. Receba tudo que você precisa. Adore. 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 Com muito louvor, 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 com muito louvor. Só vocês. Com muito louvor, vai igreja, com muito. Põe a mão sobre o seu coração agora, em nome de Jesus, Pai. Se houver alguma ferida na alma, alguma doença, em nome de Jesus agora, cura essa pessoa. Em nome de Jesus agora, Pai, que o Senhor possa trabalhar. Se houver alguma coisa, Pai, impedindo a adoração na vida desse teu filho, dessa tua filha, em nome de Jesus, Pai, que saia agora todo impedimento, que saia agora toda barreira, que saia agora tudo aquilo que não provém do Senhor, que Ele receba a sua cura, receba a sua bênção, receba do Senhor, receba o toque dEle aí na sua casa, na sua vida, na sua família, receba agora em nome de Jesus, receba aquilo que você precisa. Ele está aqui derramando um azeite novinho, Ele está aqui derramando uma presença gloriosa. Você que fala em línguas estranhas, seja atraído pelo sobrenatural. Você que é servo dEle, profeta, filho dEle, sinta aí a presença dEle. Ele não te desamparou, Ele não te desamparou, filha, Ele não te desamparou, filho, Ele não te desampara nunca, nunca, nunca. As portas dEle estão abertas, as portas dEle estão abertas, e Ele diz: eu sou a porta, eu sou a porta. Aleluia, se achega a Ele, se achega a Ele, se achega a Ele com autoridade, se achega a Ele com coragem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba o toque dEle, receba do amor dEle, receba agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba agora, receba mais agora em nome de Jesus, em nome de Jesus agora, receba mais, receba.
Ele diz: eu sou o Deus que te sara, eu sou o Deus que te cura, eu não te desamparei, eu nunca te abandonarei. Confia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Levante suas mãos aos céus e diga: eu confio no Senhor, e eu sei que eu e a minha casa seremos salvos. Eu sei que eu e a minha casa seremos salvos, em nome de Jesus. Aplauda Ele bem forte, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Irmão, senta um pouquinho. Glória a Deus por essa palavra, né? É aquilo que eu sempre coloco. Quando a gente esforça para buscar a Deus, a gente vai ver sempre Deus falar conosco. É aquilo que eu sempre comento: o crente não deve ficar em casa dia de culto, por nada. Porque eu tenho certeza que Deus tem algo para tratar, né? Que Deus falou fortemente conosco, e a gente aprende tudo por meio da palavra. Eu sei que não precisava falar nada pela palavra que Deus já colocou, mas como a Bíblia também diz uma coisa, que Deus, é Ele que revela a sua palavra. Eu tenho aqui uns minutinhos, então eu vou aproveitá-los para falar também da palavra. Eu quero dizer algo muito importante, primeiramente, que Deus não faz nada sem ter propósito. Você pode ter certeza, não há uma campanha sem ter propósito de Deus, não há um culto sem ter propósito de Deus, não há uma oração sem ter propósito de Deus. Então todas as coisas que acontecem relacionadas ao reino de Deus têm propósito. Por que eu estou falando sobre propósito? Porque veja bem, Paulo e Silas queriam ir para um lado, não foi? Eles tinham na cabeça deles, eles não imaginavam que Deus queria eles em um lugar e eles estavam indo para outro. E o que é mais interessante, a Bíblia diz uma coisa muito importante, que muitos foram destruídos pelo destruidor por causa das suas murmurações. Pessoas que começaram a reclamar disso e daquilo, né? Que não se sentem felizes com a palavra de Deus, ou com o que está acontecendo. Veja bem, Paulo deixa de ir para onde ele queria, para ir para um lugar, onde Deus tinha um propósito ali de libertar, no princípio, duas pessoas: Lídia e o carcereiro, não é verdade? E aquela moça também, que era escrava de Satanás. Então eles deixam de ir para onde eles queriam. Aqui a palavra de Deus diz uma coisa muito importante para nós também, que os planos de Deus, os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Então Paulo e Silas deixam de ir para onde iam, para ir para onde Deus queria que eles fossem, porque Deus ali havia um propósito, tinha pessoas ali que Deus queria salvar. Mas só que isso lhe custou caro. Isso lhes custou chibatadas, chicotadas, prisões, né, cadeias. Tudo isso porque eles estavam fazendo o quê? A vontade de Deus. É como o Tarso disse aqui claramente: nem sempre a vida de um cristão vai ser um mar de rosa. Talvez você não foi perseguido por causa de ninguém ainda. Quem sabe não levantou ninguém contra você porque você está falando do amor de Deus, né? Você sofreu perseguição por causa de estar simplesmente fazendo o bem. Então veja bem, mas o que é interessante aqui é que Paulo e Silas, em momento nenhum, após eles terem
sido chicoteados, após terem os pés e as mãos amarrados num tronco. Você não vê aqueles homens murmurando contra Deus e perguntando a Deus assim: por que, Senhor? Por que o Senhor nos trouxe aqui? Por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Por que o Senhor permitiu acontecer isso na minha vida? Às vezes nós estamos passando por um certo momento na nossa vida, um pouco meio delicado, e às vezes você se revolta. Você quer que Deus te dê uma explicação. Você quer que Deus te explique por que você está passando por aquele momento, em vez de fazer justamente aquilo que foi dito aqui na pregação. Comece a cantar, comece a louvar, comece a adorar. Seja mais fiel. Porque o homem fiel, a mulher fiel, o crente fiel, que está no lugar que Deus quer que ele esteja, mesmo que seja na luta, na dificuldade, Deus tem um propósito. Não é à toa que as coisas acontecem na vida de um crente. Não é simplesmente, se você é um homem fiel, uma mulher fiel, não é simplesmente o que você está passando, aquilo, primeiro, vai te levar à destruição, nunca, porque o inimigo nunca vai te vencer. Então Paulo e Silas, eles não murmuram diante da situação, eles não abrem a boca para reclamar, para murmurar, muito pelo contrário, começam a cantar e louvar a Deus. Sabe, meu irmão, a coisa mais importante da minha vida e da tua vida, é saber em quem você tem crido, é saber que o Senhor mesmo disse: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, nunca vou te deixar. Agora, quando nós achamos que por qualquer coisa, qualquer motivo, nós nos revoltamos, nós sentimos humilhado, nós sentimos que parece que Deus não está mais aqui, Deus não está comigo mais, Deus não está aqui, porque senão isso não estava acontecendo. Não caia nessa furada, não vá pela visão do mundo, nem pela visão que às vezes do nosso próprio coração e do nosso próprio entendimento, porque o meu coração e o meu entendimento, se não estiver alinhado àquilo que a palavra de Deus é pura sensacionalidade humana, é aquilo que eu sempre oro aqui, na Vil Tarso está orando: Senhor, não é a minha vontade, é a tua vontade. Então você não tem que seguir o teu raciocínio, o teu pensamento, nem o coração, se eles não estão alinhados com aquilo que a palavra de Deus fala, né? Porque Paulo e Silas estavam ali para fazer o quê? A obra de Deus. Eles esperavam que eles iam enfrentar o que eles enfrentaram na frente? Não esperavam. É por isso que a Bíblia fala que nós devemos estar sempre revestidos do poder de Deus para resistir quando? No dia mau. Porque eu sempre falo aqui, o dia mau vai chegar, meu irmão. Chega para todo mundo. É um desemprego, é um problema financeiro, é um problema na família, é um problema de saúde, eu não sei, cada um com o seu problema, mas ele vem. É por isso que nós pregamos aqui na quarta-feira, falando sobre a pessoa construir a casa sobre a rocha. Mas como que ele constrói a casa sobre a rocha? O que Jesus falou? Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Eu não posso ser apenas ouvinte da palavra, eu tenho que ser praticante dela, porque o que vai me conduzir aos verdes pastos, o que vai fazer com que eu vença diante da situação, ou da crise, ou do problema, é quando eu estou ali, sabe, olhando para Cristo, autor, consumador da minha fé. Então Paulo era um homem que ele não desviava o foco da vida dele. Não é como, imagina, se acontecesse isso nos nossos dias. Nossa, lá, o pastor foi preso e apanhou. Tem gente que abandona Jesus por muito menos disso, sem nada, sem ter acontecido nada. Abandona Jesus, não quero voltar mais para a igreja, não quero mais para a igreja, não quero mais saber de igreja, não quero saber mais de crente. Que negócio, porque as coisas para mim parece que nada mudou, nada está dando certo. Meu irmão, todos aqueles, nota que eu já falei, que vai pelo caminho da murmuração, o final é amargo.
Se você estiver passando por um processo, por uma dificuldade na vida, ou por alguma coisa da qual você não gostou, não gostei, vamos dizer assim, não gostei nem da mensagem, não gostei nem da pregação, não gostei nem do que ouvi, vai orar. Vai orar, porque Deus tem propósito em tudo. Sabe que Deus não tinha propósito dessa palavra essa noite? Sabe que Deus não queria que muitos estivessem aqui para ouvir essa palavra? Mas aí acontece igualzinho aquela palavra da ceia. O que aconteceu com a pregação da ceia? Aliás, com a mensagem ali da ceia? Quando Jesus fala, um foi para o campo, outro diz que casou, o outro diz que comprou 2 juntas de bois e ia experimentar. Trocaram o bem maior, que era o convite para a ceia. Deus reprimiu eles porque eles casou? Não. Deus reprimiu eles porque eles comprou o boi? Não. Deus reprimiu eles porque comprou a junta, comprou o campo, a terra? Não. Mas o que eu estou dizendo aqui, que nada, meu irmão, nada. A gente tem que aprender que dia de culto, nada, a não ser que seja de extrema necessidade, nada pode nos fazer faltar deste momento mais precioso da nossa vida. Cada dia de culto Deus tem um propósito, Deus tem uma palavra, e com tudo o que acontece, Deus quer o quê? Nos ensinar. O propósito de Deus é nos ensinar. É por isso que a Bíblia fala uma coisa muito importante, que tudo que está dentro das Escrituras é para ensino nosso, é para nosso ensino, é para que nós venhamos. O que Jesus disse? Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Pegue a palavra, meu irmão, pegue a palavra, pegue a revelação da palavra, guarda ela no coração, tá? Paulo e Silas não abandonaram o Senhor por causa da adversidade, por causa do que passaram. Muito pelo contrário, ficaram cada vez mais fortes, né? A chicotada deles valeu a pena. Sabe por quê? Porque rendeu fruto, rendeu almas, rendeu ali Lídia, como o Tarso falou, depois foram para a casa de Lídia, né? Ali pregaram, certamente se converteu mais pessoas. A família do carcereiro se converteu. Pensa, o que vale a pena você ser fiel a Deus. Eu falei uma coisa aqui na quarta-feira, que depois eu fui pensando, servir a Deus sem propósito é a pior coisa que tem, e servir a Deus pela metade também é a pior coisa que tem. Querer servir a Deus passando por cima dos seus mandamentos, da sua lei, isso é a pior besteira que o cristão tem. Ou eu sou um cristão completo, não tem como eu ser um cristão pela metade. E como que eu sou um cristão pela metade? Quando eu faço uma coisa e omito outra. Sério isso, né? Marília, põe para mim Apocalipse, Mateus 23, 23. O que eles estavam fazendo? Omitindo umas coisas e fazendo outras. Então não tem como a gente omitir uma coisa e fazer outra. Olha ali. Ai de vós, escribas e fariseus. Não queremos que o Senhor olhe para mim, para a nossa vida, e fale assim: você é um escriba, você é um fariseu, só tem aparência, só tem palavra. Aí vamos cair naquilo que Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, se o meu coração, se for para mim viver o evangelho pela metade, não é verdade? Fazendo as coisas para Deus pela metade, eu corro o risco do Senhor olhar para a minha vida e dizer assim: você está mais para um escriba, para um fariseu, do que um pregador, do que um pastor, do que um líder, do que alguma coisa, porque na verdade, você fala com a boca, mas o coração está longe de mim. Olha a seriedade das coisas. Olha ali, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã,
o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, que é o juízo. A misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, quando eu faço alguma coisa omitindo outras, o que é o começo do versículo ali? Escriba, fariseus, hipócrita. Você pensou, parou nisso, Mariana Fátima? A seriedade do evangelho, mas que não tem dificuldade nenhuma para segui-lo, só e querer ser honesto diante do Senhor. Então, sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque Jesus conhece o nosso coração. Ele conhece o meu, conhece o teu. Sabe o que você pensa? Sabe o que você vai sair essa noite pensando daqui? Sabe o que as pessoas que estão ouvindo essa mensagem pela internet, aqueles que vão ouvir depois, o que eles vão pensar em relação a isso que foi colocado e pregado? Eu nasci apenas para amar. E acredito que todo ser humano, um a um, precisa ser amado. Não importa a cor, o modo de vida que vive, ou o nível financeiro que tem. Um dos mais importantes fatos da vida é viver de amor. É ter um abrigo que alivia a sua alma, que desprende as pessoas da tristeza e da solidão. Um lugar que realmente ama e se importa com o que cada um sente. Quem não precisa de amor? O amor é tudo, é a cura de tudo, é o resgate de tudo, é o resumo de quem é Jesus. E foi para isso que eu nasci, apenas para amar.